Boa noite. Nós estamos aqui no espaço Tornar-se Pais dos Nossos Pais. Estou dando um tempinho para que as pessoas cheguem. E hoje nós temos uma atividade muito interessante. A casa local de estimulação. Aí chegou a nossa convidada de hoje. Vou estar aguardando ela fazer o aceite. É isso? Isso, tudo bom, Erlane? Tudo bem, Marilisa? Tudo jóia, gente. Hoje eu convidei a Erlane, psicóloga, especialista em psicologia do trânsito, mas que também trabalha com estimulação cognitiva dos idosos. Nós temos hoje uma atividade bem interessante, bem lúdica, para a gente estar fazendo. Mas, assim, vou estar dando um tempinho só para as pessoas chegarem, né? Enquanto elas chegam, vamos fazer um exercício de orientação temporal, né? Hoje nós estamos no dia 28 de abril, 19h30, ano de 2020, e às vezes é importante a gente fazer esse exercício várias vezes, todos os dias, porque numa situação em que nós não saímos de casa, é muito natural que a gente esqueça isso. Até para nós mesmos que estamos agora com esse isolamento social, né, Marilisa? Então, você imagina para os nossos idosos, né? A gente está totalmente fora dessa realidade, né? Não estamos nos preocupando com isso porque não temos aquele compromisso fora de casa, né? Então, até para nós mesmos. E porque tem aquelas atividades normais que você faz toda segunda, de terça, de quarta, assim, pra gente que trabalha com lugares diferentes. Então, isso são, assim, cada dia tem as coisas típicas daquele dia. E agora, todos os dias você está em casa, então eu acho que isso já é um exercício para a gente começar a ver que quando o idoso se aposenta, não tem uma atividade, fica muito tempo sozinho, além de ser natural a desorientação num processo atípico, porque ele vai tendo perdas cognitivas, começa a ser também em função de toda essa ausência de compromisso, de guias que delimitem hoje é tal dia da semana, tal dia do mês, né? Porque, querendo ou não, todos os dias a gente responde essa pergunta, que dia é hoje? Não é verdade? Sim. E aí a gente... Pode falar. Não. E aí a gente... Pode falar. E aí a gente faz essa orientação, né? Para quem está com esse idoso em casa. Essa questão temporal, ela se faz muito necessária nesse momento, né, Mari? Mais do que nunca, né? Sim, né? Todos os dias, levante de manhã, ache a sua folhinha, vai lá, faz um círculo no dia junto com o seu idoso, fale em voz alta, né? Hoje é dia 28 de abril de 2020, nós estamos, por exemplo, de manhã, 8 horas da manhã, vamos tomar café, né? Na hora do almoço, repete, mais à noite também. Final do dia, vai lá, faz um X em cima da data, para que ele possa ter esses marcadores. Ah, mas eu já falei. Tá, você já falou, para você que está com a memória ativa é ótima. Mas o idoso, ele precisa desses marcadores, tanto verbal quanto visual. É importante. A imagem da Elaine congelou. Oi. Temos uma psicopedagoga do Maranhão, espaço integrado. Eu acho que congelou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar... Que a gente reside. Então, assim, quanto mais estimular, né, quanto mais puxar por essa questão para o idoso, é muito interessante. A Mari voltou, Mari? Você estava congelada para mim. E você sumiu para mim. Então, uma das coisas importantes é a gente lidar
com essas coisas práticas, né? Nós estamos num período de isolamento, não saímos de casa. Eu posso estar em casa com o meu idoso, ou ele pode estar em outra casa. E aí é importante que a gente tenha algumas atividades para fazer em casa. Conversando hoje de manhã com a Errane, eu ia falar um nome para dar uma pausinha, porque eu ia falar com I no meio, não tem, é Errane. A gente estava conversando sobre o envelhecimento é um período de perdas cognitivas, que podem ser típicas ou atípicas da terceira idade. E nesse momento, a gente precisa manter a autonomia. Oi, oi, oi. Voltamos. Eu vou aqui mandar um novo convite para a Erlaine. E aí, tomara que as pessoas retornem. A gente teve um probleminha de conexão, estamos voltando agora. Tô aguardando a chegada da Erlaine. Ah, melhorou, né? Às vezes é preciso a gente sair e voltar novamente. Tô aguardando ela chegar. Erlaine chegou. Às vezes acontece isso. Tem dia que a gente escolhe um horário que fica meio difícil. Eu tô só entrando, tô aguardando ela entrar. Oi, Isso, acho que agora melhorou, né? Sim. E eu dei continuidade quando você caiu a sua conexão, falando sobre a questão da autonomia, que você começou a falar. A falar da escadinha da autonomia, certo? Nós começamos a vida sem nenhuma autonomia e vamos adquirindo durante a vida, até termos a nossa independência. Passados uns anos, nós começamos a perder essa autonomia. E isso é muito difícil na terceira idade, porque nós já tivemos toda a vida, tomamos as nossas decisões, construímos as nossas carreiras, a nossa família, e aí a gente tem que começar a depender dos outros. Isso não é legal. E na quarentena ainda essa sensação piora, né? Porque parece que ninguém está deixando você sair de casa. Essa proteção acaba sendo uma coisa meio que, ao mesmo tempo que é um ato de amor, o idoso muitas vezes se sente isolado, sozinho em casa. Domingo eu tive uma atividade que eu fiz, porque eu falo sempre na live, ligue para os seus idosos. Os meus pais, todo mundo já sabe, são falecidos, né? Mas eu lembrei de tios. Então, sábado e domingo foi dia de fazer visitas online. Liguei para tios, tias, conversamos. Foi muito legal. E é isso que a gente precisa fazer. Utilizar esse tempo como um período de estimulação. Ah, o meu idoso é ativo, não precisa disso. Até eu preciso, querido. Todos nós precisamos. Sim. O ser idoso, ele tá já tendo sinais de perda, então ele precisa mais ainda. Estimular nunca é ruim em fase nenhuma da vida, né? Aí, Integra, obrigada, hein? Você deu uma referência pra gente, Mari? que aquela hora estava caindo. Sim. Precisa. De vez em quando dá uma travada e a gente vai continuando. O cérebro precisa disso. O cérebro Ainda precisa mais. dessas estimulações. Oi? O cérebro precisa das estimulações. Até para o idoso ativo. A minha sogra amanhã vai estar completando 75 anos, né? Ela é uma idosa ativa. E agora meio que desenvolveu uma ansiedade, com medo de pegar o Covid, né? Com medo de adoecer. Justamente com ela, a atividade que ela pode fazer dentro de casa agora nessa quarentena. E acho que é uma coisa que vale a pena também a gente ressaltar, Mari, é sempre procurar fazer com o idoso aquilo que ele gosta. Porque muitas das vezes a gente quer fazer com o idoso coisas que a gente gosta, mas que ele detesta.
Então, dançar. A minha sogra, por exemplo, gosta muito de ver vídeo, YouTube, essas coisas todas. Então, a questão assim, de dançar, de colocar a televisão num volume mais alto, de fazer daquela sala uma maneira de dançar, de se envolver, porque tem muitos idosos aí ativos que participam e tem dança, que fazem dança. Então, é uma maneira de você estar colocando isso. São participativos. Tem uma pessoa colocando ali que meu filho está ansioso e é jovem. Olha só, eu vou ter uma live sobre isso na quinta-feira. Exatamente na quinta-feira, 5 horas da tarde. E quando a gente fala de idoso, a gente tem que entender que as atividades de vida diária nós podemos dividir nas básicas, que são relacionadas ao corpo, ao cuidado pessoal, vestir-se, pentear-se, fazer higiene pessoal, controle das esfíncteres, toda essa parte, mobilidade funcional, consegue andar sozinho, consegue ir até um lugar que deseja, tipo, ir até a esquina comprar o pão, ir até o mercado comprar 1 litro de leite, né? E o controle das esfíncteres também. Nós temos as atividades de vida diária instrumentais, que são aquelas coisas relacionadas à comunidade, à manutenção da própria vida, como ir ao banco, realizar uma operação bancária, ir ao mercado, né? Ir ao supermercado. Comprar os alimentos e cozinhar, administrar as finanças, cuidar da casa e da própria roupa, e usar telefone. Tem alguns idosos que começam a ter dificuldade no uso do telefone, aí a gente já vê uma falha cognitiva das atividades instrumentais, afetando as atividades instrumentais, né? E nós temos também as atividades avançadas de vida diária, que são aquelas sociais, culturais, né? Estar com o outro, ir numa reunião da igreja, ir no bailinho dos velhos, né? Dos idosos, exercer atividade voluntária. Alguns idosos trabalham até mais tarde, né? E isso é importante enquanto tiver força, prazer de trabalhar. É uma atividade laboral que permite, sem problema nenhuma. Isso traz autonomia, né, Rani? E até porque a socialização ajuda a manter o cérebro ativo, né? E aí você está falando da questão do isolar esse idoso, né? Não deixar ele permitir. Então, a necessidade dessas atividades diárias, elas são muito importantes também por causa da socialização que vai ajudar esse idoso a se manter ativo. E a gente tem que ter cuidado que, às vezes, juntamente com uma demência, né, que o idoso já desenvolve, já tem, pode vir uma depressão também, por causa justamente desse isolar, de tirar dessa atividade. Então, a socialização, Mari, eu acho que é muito legal a gente estar falando que ela ajuda o cérebro a manter-se ativo, né? Ajuda muito. E aí tem aquele conceito de Maria Montessori, que eu falo nas lives tanto de crianças quanto de idosos. Tudo que você faz por mim, você retira de mim. Então, dar oportunidade para fazer é muito importante. Mas nesse momento eu levo a compra para ele ir no mercado. Isso ele já não está podendo fazer. Mas dentro de casa tem várias coisas que ele pode fazer, né? E aí a gente vai ver a casa como espaço de estimulação. Incluir esse idoso dentro dessa casa para estar ajudando e sendo ativo, né? Isso. Tem o espaço Integrar e Aprender, estava falando da importância de atividades físicas. Nós vamos colocar isso dentro das atividades feitas dentro de casa. E do pai ter desenvolvido uma demência. E mesmo tendo desenvolvido, é importante trabalhar a memória, a atenção, as autonomias, enquanto ele conseguir fazer alguma coisa, para que isso... É como você saltar de paraquedas. Se você tiver com paraquedas aberto, você vai ter uma velocidade menor e vai chegar lá embaixo intacto. Se você tiver sem paraquedas, você vai em velocidade muito rápida e vai se espatifar lá embaixo. Então, é importante que a gente tenha
esse respaldo de estimulação cognitiva para que você possa retardar a evolução da doença. Então, vamos lá, vamos chegar nas atividades físicas já, vamos lá. Sim. Eu tenho um roteiro, a Erlane aí tem o mesmo roteiro. De manhã, a gente se levanta, né? Se o meu idoso levanta sozinho ou se ele tem ajuda, o que ele precisa fazer nessa hora? A gente vai fazer a higiene pessoal, que é uma atividade básica de vida diária. E aí, o que a gente pode deixar ele fazer, Rani? A gente pode deixar ele escovar os próprios dentes, né? Questão de pentear os cabelos, né? Se ele consegue tomar esse banho sozinho. A gente está falando da questão da segurança, de dar autonomia para esse idoso, mas ao mesmo tempo essa autonomia com uma segurança. Então, se ele consegue tomar esse banho sem que alguém esteja dando, mas tomando conta dessa segurança também é bacana, né, Mari? Ter umas barrinhas no banheiro, né? Ou se necessário até uma cadeira. Sim. Isso dá mais segurança para ele poder fazer a sua higiene pessoal e a questão da autonomia que nós estamos tanto falando, né? Sim. E aí, com a barrinha, qualquer coisa ele tá ali para segurar. Se ele tem mais dificuldade de se manter em pé, a cadeira higiênica ou uma outra cadeira plástica que tenha segurança, que os pés sejam firmes, mas que ele possa sentar e fazer o próprio toque, né, a própria higienização, precisando o mínimo possível de você. Até porque é muito triste quando ele precisa, né? O meu pai, eu lembro, assim, da primeira vez que ele precisou que desse banho nele, quando ele teve o AVC e ele já estava num processo de demência, e eu percebi que ele estava bem constrangido, né? E não era a situação que ele gostaria de estar. E eles têm, apesar de estar no momento do envelhecimento, em que às vezes eles precisam de uma ajuda, eles também muitas vezes têm autoconsciência. E aí o que acontece? Ele fica constrangido. E a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma possível. Olha só, hoje a gente está fazendo um trabalho em grupo. Vamos fazer uma brincadeira, mas de uma forma que não ofenda e que ele se sinta tranquilo para confiar na gente, né? Sim, porque essa família precisa entender o sofrimento desse idoso na perda dessa autonomia, né? É o que você acabou de falar. Quando ele, muitas das vezes, ele tem a consciência de que está perdendo isso. Então, o sofrimento para esse idoso, ele é muito grande quando ele percebe isso. Lavar o rosto. Às vezes ele pode não conseguir tomar banho sozinho, mas se ele estiver ali na pia, você perto dele, lavar o rosto é uma atividade de estimulação e que você consegue, né, fazer, ele consegue fazer com o seu apoio. Você vai estar ali do lado e ele vai estar fazendo, né? Sim. Aqui a gente tem do Espaço Integra que ela está dizendo que o pai se sentia muito constrangido, né? Ela está justamente compartilhando essa experiência do pai. Então, sim, eles se sentem muito constrangidos, principalmente idosos que são muito ativos, né, Mari? Idosos que sempre foram muito ativos. E que estão entrando nesse momento agora. De início, eles têm uma percepção, enquanto algumas áreas ainda estão ativas, e eles sofrem com isso, que pode ser também um indicativo para o início de uma depressão, pode trazer dor e sofrimento. Então, isso é o que a gente não quer. A gente quer que eles passem por isso de uma outra forma. Tranquilo e fácil não é para ninguém, nem para ele, nem para você. Mas vamos trazer leveza, né? Hoje eu vi uma pessoa falando da leveza. Então, leveza é uma coisa que a gente pode colocar em todas as situações. Vamos fazer com um sorriso. Eu sei que é um momento que a gente vive um estresse, porque é muito peso, muita decisão, uma mudança de comportamento que a gente não entende. Mas vamos trazer leveza. Para mim não tá subindo os comentários mais, Elaine. Para você tá? Agora tá. Tá. Subindo.
Então, o que que a gente pode fazer também? Terminou a higiene pessoal, a gente saiu lá do banheiro, voltou para o quarto, né? Terminou a higiene pessoal, a alimentação da manhã, né? E no meio desse momento, vamos estar falando, olhar a folhinha, o dia, o mês, o ano. Olha o sol bonito que está hoje, não está sol, está chovendo. Que delícia de chuva, né? Dia de chuva dá vontade de fazer isso, ou dá vontade de fazer aquilo, né? Nós também estamos amando, viu? Integrar e aprender. E aí, assim, é importante a gente ter essas dicas, né? Até porque no início a gente fica tão perdido, a gente quer entender o que está acontecendo com ele. Poxa, era uma pessoa, o que está acontecendo? O que deu em você? Não, vamos fazer isso juntos, né? É um Aí mundo tá novo, indo né, Mari? É tudo tudo muito novo para todo novo. mundo e assusta muito, né? Exato. E aí, depois que você fez a higiene, foi lá para a cozinha. O que a gente pode fazer na cozinha com esse idoso? O que a gente pode fazer? Vamos tomar um café gostoso? Ele tem Participar condições de desse fazer café o também. próprio café? Sim. Uhum. Ou ele não tem? Se ele não tem, nós vamos estar servindo, levando até ele, para que ele tome. Mas se ele ainda consegue esquentar a aguinha, passar o café dele, usar a cafeteira, nós vamos estar ali por perto e ajudando. Às vezes ele pode esquecer um ingrediente ou outro, a gente lembra. Ah, mas eu gostava também de pôr o pó junto com a água. Ah, é Ele mesmo? tinha Vamos... maneira diferente, sim. não falando você esqueceu, mas dando a Uhum. pista. Ah, tem a água, mas vamos pôr o pó de café também, né? Porque o café só com a água não dá. Então a gente vai dar pistas, tipo, vamos fazer juntos, né? Ajudar a pôr a mesa, né? Então, se esse idoso ele já não consegue fazer o café, né? Já chegou ao ponto de se tornar perigoso, ele está manipulando o fogão, então montar, ajudar a pôr a mesa do café, né? Olha, você pode pegar para mim o açúcar? Então ele vai, né? O açúcar. Você pode pegar o café, a manteiga. Então, isso vai fazer com que puxe pela cabeça bem, aonde está o café, aonde está aonde fica a manteiga. Então, são pequenas coisas que a gente pode estar inserindo esse idoso nessa rotina da família, né, Mari? E se ele não tem condições de fazer, também a gente pode usar uma outra estratégia. Deixa ele sentado na cadeira e fala assim, você sabe que hoje eu esqueci como faz o café? O que eu preciso mesmo para fazer o café? Ah, precisa da água, do pó de café. E aí a gente vai escolher o que comer. Marilena lembrou bem, escolher o que você quer comer hoje. Você quer pão com manteiga? Você quer um queijo? Você quer uma fruta? Então vamos deixar ele escolher, né? E não se surpreendam se eles, quando a gente age dessa forma, né? Ah, eu esqueci, me ajuda. Não se surpreenda se vocês escutarem assim, tá esquecida, hein? Tá ficando velha, hein? Aí você responde, tô mesmo, tô precisando da sua ajuda. Sim, Você sim. sempre me salvando. Isso é muito importante, esse feedback, essa resposta para esse idoso. A gente precisa perceber o quanto que isso é necessário nesse momento de vida para eles. É muito interessante, Mari. Não é? Nós gostamos de ser elogiados, na verdade. Sim, Ainda mais sim. quando você começa a perceber que as pessoas não precisam mais de você e que você não consegue mais fazer tudo sozinho. Ser elogiado é muito importante em qualquer fase da vida, Sim. né? E nós precisamos ter em mente que também nós vamos passar por isso, né? Nós vamos chegar, todos nós vamos, né? Se envelhecermos, chegarmos até a idade de envelhecer, todos vamos passar por isso. Então, é o que você falou da leveza. Se a gente consegue passar por todas as etapas da vida com essa leveza, as coisas se tornam mais fáceis, mais agradáveis e menos pesadas, né?
A gente estava falando do café da manhã, mas na cozinha depois vai ter almoço, jantar. A gente pode elaborar o cardápio junto com o nosso idoso. Às vezes ele não vai ter condição de fazer lá o prato principal, mas você pode dar as verduras já lavadinhas e ele misturar na travessa, fazer uma vasilha de salada bonita. Ou escolher o feijão, a escolher o feijão, né? Então, você colocar o feijão na mesa e me ajuda aqui a escolher os feijões, o que não é bom, né? O que não tá bom e separar. Então, você já vai estar fazendo um exercício de esse é bom, esse é ruim, presta, não presta, né? Então, essa questão também da comida é bem interessante. O dedo vai lá para tirar, né? Eu vejo Sim. que tá bom e faço o Eu separo. também, isso. Você está aí agindo tanto cognitiva quanto motoramente, né? A outra coisa também que eu acho que é muito importante, de novo aquela estratégia, né? Esqueci a receita, me ajuda. Ah, esqueci como faz estrogonofe. Você lembra? Sim. Preciso colocar, né? O que eu coloco primeiro? O que eu coloco depois? Porque quando você faz uma receita, você separa os ingredientes, planejamento, né? Você cumpre o passo a passo, também está dentro do planejamento, da organização, né? E aí você está mexendo com aspectos cognitivos importantes e bem elaborados, né? Se ele tem condições ainda de arrumar uma cama ou ajudar você, eu puxo daqui e você puxa dali. Vamos levá-lo para essas atividades. Ah, ele não consegue arrumar a cama, então eu arrumo a cama, depois eu coloco ali em cima algumas roupas e nós vamos dobrar juntos, né? Ou vamos pegar os retratos e tirar pó deles. Ou vamos fazer alguma coisa interessante ali, arrumar uma gaveta juntos, separar papéis, coisas que eles podem fazer, ver fotografias, como se a gente estivesse arrumando as fotografias, mas na verdade você vai estar estimulando, fazendo uma terapia de reminiscência com fotografias antigas, e aí você vai trazendo fatos à memória, também é muito bom. Olha aqui, minha cunhada está presente, vou dar um tchau para ela. Oi, cunhada da Mari. E aí, a gente faz atividades que são atividades de casa, normais do dia a dia, mas que ele vai estar ajudando, se ocupando no espaço da casa e ativando áreas. Dobrar roupa não é uma coisa simples. Ela exige organização. Arrumar a gaveta de meias, né? Difícil uma casa que não tem uma gaveta que os pares de meias estão totalmente desorganizados. Então, colocar isso, né, essa função, trazer ele para essa função também, separar por cores, né? Separar por pares, certo? Também casar os pares, né? Ele está estimulando a memória. Algumas outras atividades também. Nós, mulheres, temos os anéisinhos, os brinquinhos. Então, vamos arrumar a caixa de bijuteria. Pode ser que se a pessoa estiver entrando naquela fase de memória, quando ela for se arrumar, ela não vai lembrar onde está o brinco, onde está o colar. Então, pega a caixinha de bijuteria e cola figurinhas na frente. Na de brincos, você coloca um par de brinco, fotografia de um par de brinco. Na de colar, uma fotografia de um colar. É importante que a gente coloque pistas, né? Nas gavetas, é uma gaveta de meia, vamos colocar o retratinho de uma meia na frente. É uma gaveta de roupas íntimas, vamos colocar a fotografia das roupas íntimas, seja a calcinha ou a cueca, coloca uma fotografia do que é. Se ele tiver pistas, dependendo da fase da terceira idade, do envelhecimento que ele tiver, se estiver numa fase onde esteja começando uma demência do tipo Alzheimer ou qualquer outra, e ele veja a pista visual ou tenha a sua orientação com as pistas verbais, ele vai conseguir realizar a atividade.
Ai, mas ele não tá fazendo sozinho. Tá sim, você só tá dando a dica. Ele tá fazendo. E Sim, isso é muito sim. importante para ele, né? O que pra gente é pouco, achar que assim, a gente está colocando o que que é, está indicando, né? É meia. Não, isso para nós, mas para esse idoso é uma conquista ele conseguir fazer isso, conseguir assimilar e separar. E vamos voltar no passado? Quando você era bem pequenininho e não sabia fazer, ele ia te dando as pistas. E te parabenizava no final. Olha, muito bem, você conseguiu. Você não vai falar com ele como se estivesse falando com uma criancinha pequena. Mas você vai elogiar, né? E tratar com respeito, porque ele te deu a vida, né? E tá numa fase que, como você já precisou dele, ele tá precisando de você também. Sim, isso é muito importante. Essa questão da empatia que a gente tem que adotar com esse idoso, né? E muitas das vezes a gente não tem. Muitas das vezes fica a impaciência, né? Fica aquela questão de se tornar uma coisa assim, eu já não sei mais o que fazer. Mas se a gente for pensar um pouquinho, a gente consegue ajudar esse idoso nas pequenas coisas. E uma coisa que é interessante, Mari, também, a gente está falando sempre trazer esse idoso para dentro da rotina da família e participar. Porque muitas famílias, infelizmente, têm o idoso como se fosse um bibelô, um enfeite da casa que a gente deixa ele naquele cantinho e ele vai ficar ali parado e não precisa fazer mais nada. Então a gente precisa ter esse olhar diferenciado para esse idoso que ele pode sim, mesmo com várias limitações, estar ativo dentro dessa casa. Sim, até porque ele está com a mobilidade às vezes reduzida, está um pouco esquecido, mas ele continua Sim, ativo em outras áreas. A gente não pode esquecer que a inteligência cristalizada, nessa fase da vida, por maior que sejam as perdas, ela é maior do que nas outras fases da vida. Por quê? A cultura acumulada, né? A experiência de vida, o saber, anos de experiência, né? anos. Quantas coisas eles viveram, na verdade? Sim, Quando eu era sim. adolescente, eu tinha dificuldade, às vezes, em história. Eu gostava muito de conversar com uma senhorazinha que tinha lá na nossa igreja, que morava perto da minha casa. E ela chamava Vó Rita. Mas a Vó Rita era do século passado. E a Vó Rita tinha vivido muita coisa. Então, na área da revolução, dessas coisas assim, nossa, era o primeiro passo de estudar era ir conversar com a Vó Rita. Isso lá em Pouso Alegre, quando eu morava em Minas. E eu ia conversar com a Vó Rita, depois eu voltava com outro apetite para estudar. A Vó Rita não fazia muita coisa. Ela cozinhava umas receitinhas, fazia crochê e ficava sentada na varanda. Mas olha quanta coisa eu podia aprender com a Vó Rita, Sim. né? Que era uma avó de consideração. Morava ali em Pouso Alegre, perto da minha casa, mas ela tinha um conhecimento prático de algumas coisas teóricas. E que às vezes, quando a gente está na adolescência, sentar e estudar é muito chato. Mas primeiro, ouvir a avó Rita falar para depois ir lá estudar, era uma delícia, né? Isso é o quê? Inteligência cristalizada, que quanto mais a gente vive, mais a gente tem, né? Sim. Tem uma pessoa aí perguntando desde o início dos exercícios físicos. Vamos lá. Tem uma parte do dia que a gente vai para a sala. E na sala, o que a gente vai fazer? Na sala, nós temos. Eu estou controlando o tempo, gente, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha no relógio. Exercícios físicos leves. Você pode fazer um exercício de panturrilha, levantar a perna, abaixar. Esses dias nós tivemos a doutora Ellen aqui, vascular, que deu dicas importantes e falou que é importante a gente fazer esse movimento do pé, né? Levanta, vai até a ponta, abaixa o calcanhar, para exercitar a panturrilha, para poder ter uma movimentação vascular, para a gente não ter perdas agora maiores ou problemas vasculares, né? Lógico que se você observar que a perna do seu idoso está inchada demais,
faça uma teleconsulta, né? Hoje a gente tem no isolamento essas opções. E principalmente se esse idoso fica muito tempo parado, essa questão do exercício da panturrilha, isso a gente faz muito quando a gente viaja por longo tempo, né? Eu faço isso quando eu viajo muito para daqui de Pádua para o Rio, de esticar as pernas e ficar com o pé, né? Fazendo, levantando e abaixando. Alongamentos também, né, Mari? O alongamento não requer muito esforço físico desse idoso e é muito importante também. A Bianca Ferreira, minha prima, que é fisioterapeuta e veio aqui, falou da importância também da gente fazer exercícios respiratórios. Então, você está lá na sala com seu idoso, levanta e senta, levanta e senta. Faça exercícios respiratórios. Respirem 4 e soltem mais. Respirem 3 e soltem mais, com a boca aberta, né? Ela me ensinou que era assim. Né? Quem tem criança, quem tem idoso Me que é ouvem? dependente em casa, Ah, tá, voltou. quem tem criança ou idoso dependente em casa, precisa ter espaço. Se tiver um cantinho da bagunça, agora nem vem visita para achar alguma coisa. E se a visita passou o Covid, a visita for na tua casa, se ela quiser uma casa, um cantinho melhor arrumado, ela pode ajudar a arrumar, ou pode fazer isso lá na casa dela também, né? Quem tem criança, quem tem idoso, tem que ter espaço para essas coisas. Uma atividade que a gente pode fazer também, Elaine. Tipo, jardim ou varanda? Plantas. Sim. Plantar uma A minha mudinha. sogra, a minha sogra, por exemplo, trabalha muito com plantas. Ela gosta de plantas. E uma coisa que ela gosta muito de fazer, e ela fala que isso para ela, ela se sente ativa, é a questão das plantas, de cuidar das plantas, né? Então, esse idoso, ele pode também estar cuidando da planta, a questão do quintal também, para quem tem quintal, então, em casa, nossa, é uma oportunidade enorme, muito boa de se trabalhar. Às vezes você vai falar, tá, mas até na época, fora a quarentena, a minha mãe ou a minha avó é muito desanimada, a gente convida ela para sair, ela não quer sair. Gente, não é. Quando a gente vai sair, nós, quando saímos, nós não percebemos o quanto de energia nós gastamos para ir até ali no shopping, na praia, no restaurante. É muita energia, o organismo está trabalhando a todo vapor, a oxigenação nos tecidos está perfeita. No idoso vai tendo essa diminuição da oxigenação no tecido e o aparelho circulatório ele vai rodando com mais dificuldade. E aí o que acontece? É uma explicação, essa não é médica, é uma explicação de quem conhece menos tentando levar numa linguagem palatável para você. Ele não vai ter tanta disposição assim de sair, de ir para a praia, de fazer todos os passeios que você quer que ele faça. A menos, no caso, o idoso ativo. O idoso ativo ele tem muita energia. Mas aquele que já entrou num quadro de declínio, ele não vai ter vontade de fazer tudo isso. E às vezes ele não quer fazer uma plantação inteira. Mas se você trouxer um vasinho até a mesa, vamos fazer uma poda, né? Eu tenho uma idosa que eu atendo, que a nora dela faz muito essa atividade com ela. Poda, coloca ali do lado, depois nós vamos pegar e colocar no saquinho. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque para ele é difícil podar e guardar.
Mas a gente vai podando, deixa do lado, depois vai lá, guarda no saquinho e alguém vai lá e joga no lixo. Né? A gente está falando de uma pessoa com menos mobilidade. E Né? que goste, né, Mari? Eu acho que aí a gente tem. Acho que a gente precisa frisar assim: esse idoso gosta de plantas, ele lida com plantas, né? Ele cuida, ele gosta. Porque muitas das vezes a gente vai falar assim: vamos plantar. Muitas das vezes a família começa a arrumar coisas para o idoso fazer na tentativa de ajudar. Claro, sempre na tentativa de ajudar, mas não é aquilo que o idoso quer. Aí você falou a questão de sair. Vamos sair para tal lugar. Mas eu não gosto daquele lugar. Eu não quero estar naquele lugar. Então a gente também precisa ver essa questão. Você quer levar ele para vários lugares, mas ele quer ir. Você falou a questão da energia. Não tem energia para tudo isso e nem está afim de fazer tudo isso também. Então a gente precisa respeitar esse tempo, saber se é isso mesmo que quer. E às vezes ele prefere comer em casa, uma comida caseira, Sim, olhando no olho das pessoas, falando de perto, porque também a audição não ajuda. E aí no restaurante tem muito barulho. sim, sim. E às Ele não vezes a quer pessoa mais não estar quer, naquela bagunça. Uhum. né? Agora, aquele idoso que ainda não apresenta declínio, muitas vezes ele quer mais sair e mostrar que ele está ativo, que ele precisa do sol, da vida, dos amigos, conhecer pessoas, né? Ver o mar, ver. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem essa beleza maravilhosa. Fazer alguma coisa que mostre que ele está bem, né? Isso também a gente Sim, tem que entender essa necessidade, né? Sempre olhando sim, o que ele quer. respeitar. Sim. Aí eu vou ficar idosa. Se você me colocar idosa, se a minha filha, né, me colocar quando eu estiver idosa para poder plantar, esquece, porque eu consigo matar as plantas. Eu não sei cuidar. Então não vai querer me colocar para cuidar. Mamãe vai cuidar de plantinha, que a mamãe não vai cuidar de plantinha. Então, Fácil integrar e aprender, só tá levantando a mão e eu tô levantando a mão junto. Eu também. Meu marido falou que eu sou ótima para matar planta. Eu cuido, pois mas eu é. não tenho aquele dom. Não tenho, Mari, não tenho. Então, já falei para ela, olha, não vai me colocar para poder cuidar de plantas porque não vai acontecer. Eu tenho o dom de matá-las, infelizmente, mas eu tenho Agora esse senta dom. e Então, conversa comigo, vai ser uma beleza. Eu sim, adoro. colocar a gente para contar história. A gente falou sobre isso, né, Mari? Relembrar. Já é legal para a gente hoje. Imagina para esse idoso, né? Como era no seu tempo, como a avó Rita fazia comigo? Como era no seu tempo isso? Tipo, daqui uns anos eles vão nos perguntar: como foi a época do Covid? Ou você que Sim. está cuidando do seu pai vai falar para os seus bisnetos como foi na época do Covid, né? Então, assim, histórias, todos nós temos histórias, histórias pessoais de vida, histórias que nós presenciamos na história do país e do mundo, e temos coisas para falar. Então, conversa com o seu idoso, todo mundo gosta de bater um papinho, né? Reviver isso para ele também é uma forma de fazer ele exercitar o cérebro, puxar pelas lembranças e também se sentir vivo, né? Porque Sim, hoje nós mesmos, quando contamos alguma história da nossa infância para os nossos filhos, é gostosa a sensação que vem para a sensação é gostosa que vem para nós de relembrar aquilo tudo. Você imagina para esse idoso que há quanto tempo essa história já fez parte da vida dele. Então, o quão gratificante e prazeroso é para ele relembrar tudo isso, né? olha, tem um tio do meu marido que às vezes a gente visita, eu gostaria de visitar mais do que a gente vai. E que às vezes ele conta coisas da vida do meu marido que eu gosto de saber, né? Como ele era estudioso, como era quando eles iam pescar juntos. Então, tipo assim, naquele momento ele tá gostando de falar e eu tô gostando de ouvir, né? Isso é importante. Você ouvir a história das outras pessoas, né? E E o também vínculo que se cria, né, Mari? Também, né? A gente jogar pode um perceber do dominó, vínculo. jogar um dominó, um uno, Jogo um da dama, stop, uma dama, um xadrez. baralho. O idoso gosta muito de baralho, né?
Eles têm uma facilidade muito boa com baralho, né? Que às vezes nós não temos, tá? Eu mesma não tenho particularmente. Relembrar músicas antigas. Qual era a música que tocava quando você conheceu minha mãe, quando você conheceu meu pai? Qual foi a primeira música que vocês dançaram? Você era fã de que cantor na época, de que ator? Isso faz parte da vida deles. E né? hoje a gente tem o YouTube, que a gente pode estar colocando essas músicas antigas, né, do tempo deles. Olha, a resposta que a gente tem quando a gente faz isso é uma viagem no tempo. Então, você lançar a mão do YouTube, colocar lá músicas do tempo desse idoso, ele vai estar revivendo toda essa história, né? Aqueles bailinhos de criança, né? Quando tirou a primeira menina para poder dançar. Então, olha o quão enriquecedor a gente pode estar fazendo com esse idoso com uma simples música, colocando ele para ouvir essa simples música. E a gente tem que ter o cuidado, que às vezes quando a pessoa começa a falar, no meu tempo, a gente... Não é? Como que era no seu tempo? Fazer aquela cara positiva, sim, né? Sim, Se interessar de verdade, entrar na história. Aberto para isso. Uhum. Né? Outra coisa que a gente tem que encaixar durante o dia e não esquecer é o sono. O idoso ele dorme menos, uma média de 7 horas por dia. Mas tem os cochilinhos da tarde, que são necessários e a gente precisa respeitar. Só que não deixar dormir muito, porque senão depois vai comprometer o sono da noite e aí você vai passar acordado junto com ele. Né? Sim. E aí não entende o porquê que esse idoso começa a perder o sono, a ter insônia, né? Então, por isso a necessidade de manter ele ativo durante o dia. Porque se você consegue estar mantendo ele ativo dentro dessa casa durante o dia, ele não vai ter essa necessidade de ficar mais se cansando mais. E aí, tendo um sono melhor à noite, né? Principalmente. Não esquece do soninho depois do almoço. Às vezes alguns fazem um no meio da manhã, porque o sono dele à noite vai ser mais picado, né? Sim. E aí você tem que incluir esses pequenos cochilos que são importantes, porque quando a gente dorme, a parte da memória que precisa ser apagada, ela é apagada. E a parte que precisa ser ativada, tipo o aprendizado de alguma coisa nova, né, lembranças novas, essas coisas vão sendo ativadas através do sono. A gente sabe que o idoso ele tem muita dificuldade com a memória atual. Ele tem mais preservada as coisas do passado. Mas esse sono, ele é importante, ele é reparador, tanto para a memória quanto para a atenção. Né? Uhum. Quando a gente não dorme bem, a gente vai trabalhar não derrubando tudo pelo meio do caminho. Sim, sim. O dia fica pesado demais, né? Fica muito ruim. A minha orientação temporal foge. Se eu não dormir, eu fico assim, onde eu tô, com quem, que horas, que dia, fico péssima. Sim. Então a gente tem que entender que o sono dele é um pouco mais reduzido, mas precisa ter aquele soninho. E tem muita gente que usa tomar o chazinho antes de dormir, né? Para nós pode até funcionar legal, mas o idoso que ele tem necessidade de mais vezes ao banheiro, nem sempre isso é legal. Então é bom você observar se está funcionando ou se está fazendo com que ele levante mais vezes. Sim. A Maria Helena Mari, você falou uma coisa importante. Ouvir e valorizar o que diz a respeito de suas limitações, é verdade. Ouvir quando ele diz, olha, não estou conseguindo. Você disse da sua cunhada, eu quero mandar um beijo que meu cunhado acabou de entrar agora também. Então, Mauro, um grande abraço aí, obrigada pela presença. Nossos cunhados fazendo presente, bacana. Muitos amigos, muitas pessoas queridas. Gente, a gente está chegando perto do horário de fechar, temos 5 minutinhos. E antes do Instagram derrubar a gente aqui, porque ele simplesmente encerra, queria agradecer a presença de todos. Esses coraçõezinhos que subiram são muito reforçadores para a gente continuar fazendo. Sim.
Agradecer a presença da Erlaine, que aceitou o convite, foi feito hoje, mas a gente já vinha conversando, né, sobre estimulação cognitiva, desde que a gente fez o mesmo curso lá em Copacabana. Eu que te E agradeço, Mari, muito obrigada. amanhã, gente, eu vou ter uma live para mães. Quarta, quinta e sexta eu estarei com as mães às 17 horas. E amanhã eu vou estar com uma neuropsicóloga muito bacana lá do Rio Grande do Norte, muito sorridente. A empatia em pessoa, que é Kemi. E ela vai estar aqui falando com a gente sobre rotina e um método que ela desenvolveu, que é o método TRA. Então não faltem, compareça, vai ser muito legal. O pessoal está agradecendo as explicações, nós é que agradecemos a presença de vocês. Muito obrigada. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós estamos aqui no Aprimore.amente, falando de alguma coisa que seja interessante no mundo do idoso. Ah, e a semana que vem, gente, eu vou estar com uma fono. E durante o final de semana eu vou dar o tema para vocês. Vamos falar das estimulações cognitivas na área com a fonoaudióloga aqui, Samira, uma pessoa que eu conheci lá no curso que eu fiz na USP de reabilitação neuropsicológica. Vai ser muito legal. Ô, Mari, foi perguntado aqui se vai ficar gravado a nossa live. Explica aí para o pessoal, por favor. Vai ficar gravada. Lembrando que aquela parte inicial que a gente precisou interromper, depois a gente voltou, aquela perde. Mas essa vai ficar gravada. Fica até amanhã, às 16h50, quando eu tiro para poder entrar a nova live. E eu vou baixar no meu aplicativo e mandar para o meu canal do YouTube, Aprimore.amente. Então, você vai poder rever quantas vezes você quiser lá no canal. E vou passar para ela, Elaine, colocar no dela também. Sim, com certeza. Tá ok? Foi um prazer estar aqui com você, Mari, com o pessoal que participou. Muito obrigada, tá? Muito bacana. Olha, só não foi melhor porque a internet colaborou contra a gente, né? Mas a gente, pois é. Foi muito bom estar com vocês. Sim. Com você, Elaine. E, ó, tá vendo? Obrigada, coloquei o hino. Mari. Foi muito legal. Não gente, tem problema. Muito obrigada, mas vai ficar gravado, Miriam, e você vai poder acompanhar lá, tá? A Miriam também é cunhada. Beijo, Miriam. Beijo para todo mundo. Também. Hoje é o dia da família. Sim. Eu acho que tem até um X aí também. Né? Sim. Mas olha só, gente, ativem. Mesmo que você não seja idoso, eu preciso ativar, todos nós precisamos ativar. Estamos em quarentena, mas precisamos sair saudáveis dela. Então, cozinhe, relembre receitas, veja fotos antigas e recorde de coisas antigas, aprende das coisas novas e estimule a sua mente. E vamos aumentar cada vez mais a nossa mobilidade no possível que a gente consegue fazer. Não é isso? Vamos movimentar. Respirar. Treinar os pulmões. Precisamos ficar fortes, né? Porque isso não vai passar tão cedo e precisamos estar fortalecidos dia a dia. Com certeza. Boa noite. Um grande beijo, tá? Boa noite para todos. Beijos. Tchau. Tchau, pessoal.